Hey guys, how are you? Great to see you again. E aí, prontos para mais um inglês que cai na prova? Vamos lá contar para vocês o que cai. Hoje eu trouxe outra questãozinha da mesma banca do nosso encontro passado, a pedidos, provas para professores de inglês. Que você sabe, independente do cargo, independente de qualquer coisa, as provas de inglês, elas trabalham numa consonância muito interessante, tá? Tanto que se você pegar, faz essa experiência, começa a olhar os editais das provas de inglês, dos concursos, para você ver como vários são iguais, cara, vários, a maior parte deles, tá? Então, no que tange a língua inglesa, o bacana da história é que a gente acaba se preparando para um determinado concurso e aqui a parte de língua inglesa tu vai aproveitar para outras bancas. A parte ruim, entre aspas, né? Porque concurso público é isso mesmo, tem que nivelar por cima. Mas a parte ruim é que as provas de inglês têm ficado bastante exigentes e bastante pesadas. Eu particularmente gosto disso, porque daí realmente a gente separa o joio do trigo, a gente separa os homens dos ratos, como diz a expressão idiomática, né? Para ver realmente quem faz por merecer. E o objetivo do inglês que cai na prova é colocar você entre essa elite da língua inglesa, que vai fazer com que a prova de inglês seja um bônus para você, com que ela promova aquela questão, aquelas 2, 3, 5 questões a mais, que, se uma questão pode fazer a diferença entre você e passar ou não, imagina uma prova de inglês inteira. Esse é o objetivo do inglês que cai na prova. Fazer com que a prova de inglês conspire a teu favor. Dá uma olhada aqui que eu trouxe para você, de novo, o mesmo concurso para professor de inglês do Instituto Excelência, lá da prova de janeiro de 2017, né? Data de aplicação dela. E aí, ele fala daquele acidente da Chapecoense. Então essa é uma matéria tirada, autêntica, de um jornal, e os caras usaram na prova. Parte boa da história é que todo mundo, esse foi um caso que ganhou notoriedade mundial, todo mundo sabe do assunto. Então você bate o olho no texto e já começa a saber do que está falando. E houve muita cobertura da mídia, portanto a gente vem já para esse texto com bastante conhecimento prévio. Cuidado com isso, tá? Eu acho que sim, ajuda a ter conhecimento prévio sobre o conteúdo do texto. Mas lembre-se sempre da máxima das provas de inglês. Vale a verdade do texto. Se esse texto apresentar algum fato que não vem de encontro com o que você sabe sobre esse acidente, para efeitos de resposta, vale a verdade do texto. Tudo bem? Se o texto está sendo verdadeiro do ponto de vista de a verdade mesmo ou não, nesse momento não nos interessa. Nos interessa o quê? Gabaritar a prova. Tudo bem? Então lembre-se sempre disso. Ter conhecimento prévio do assunto ajuda, mas vale a verdade do texto. Se o texto disser para você, a grama é azul, a grama é azul. Se o texto falou isso, é isso que ele vai te cobrar nas perguntas, beleza? Dá uma lida aqui comigo então, esse texto que fala dessa tragédia que entristece o coração de todo mundo. Olha só o que ele diz aqui, ó. Plane crash in Colombia, ou seja, acidente de avião, a gente chama de acidente aéreo na Colômbia, né? Vamos ler então um pouquinho? Também, de novo, ó, um texto curto, essa é a característica da excelência, tá? Aquilo que eu falei na aula passada, 3 textos curtos, 3, 4 perguntas sobre cada um, variando entre perguntas gramaticais e que envolvem interpretação do próprio texto. Parte chatinha disso é que a cada vez que você terminou as perguntinhas, já tem que ler um texto novo, vocabulário novo, um novo assunto, tá? Mas algumas pessoas gostam disso aí, enfim, tem para todos os gostos. Leia comigo o que ele diz nesse parágrafo, texto curtinho, diz assim, ó. 72 passengers and 9 crew were flying from Brazil to Medellin on a charter flight in Colombia when it crashed. This happened on the Monday. Tá, deixa eu te dizer uma coisa. Eu pus o texto na íntegra, tá? Não se usa artigo definido neste contexto na frente de um dia da semana, tudo bem? Então eu preferiria que esse cara não existisse. Aí eu estava em casa preparando esse slide para vocês e fiquei pensando, tá, e aí, mexo ou não mexo? Bom, como também é objetivo nosso aqui, te treinar para adversidades da prova, eu resolvi não mexer para que você às vezes saiba que pode ser que o redator do texto tenha cometido um erro. Gente, volta e meia eu tô lendo aqui no Paraná, a gente tem alguns jornais famosos e a gente tem jornais de fora também. Gosto de ler o Estado de São Paulo, enfim, leio o Jornal Local, Gazeta do Povo, enfim. Você acha erro ali. E às vezes alguns erros grotescos. Passou batido. O editor do texto, né, o redator não viu, o revisor também não. Pode acontecer no teu texto isso, tá? E você tem que estar preparado para lidar com isso. Tudo bem? Então deixei o texto como eu encontrei, tá bom? Você pode procurar lá no site do Aprova Concursos e você vai ver que está exatamente assim a prova original, tá bom? Aí ele diz assim, ó. This happened on the Monday. Nossa, fica esquisito com isso. Tá bom, já te disse, agora vou ler sem. This happened on Monday. Some of the passengers were members of the Chapecoense football team. It was the first time that the small club from Chapecó had reached the final of a major South American club competition.
The plane crashed in Colombia, killing 76 people. Real Madrid had a minute's silence for the victims of the crash. Ok? Então tá. Bom, ele diz o seguinte, 72 passageiros e 9 crew members. Crew são pessoas da tripulação, né? Que envolve piloto, copiloto, aeromoça, enfim, tá? Estavam voando do Brasil para Medellín num voo fretado na Colômbia, que aqui também houve um pequeno probleminha, né? De escrita. Passa batido, a gente não vai deixar isso nos atrapalhar, tá? Quando ele bateu, caiu, tá? Então ele estava lá na Colômbia. Isso aconteceu na segunda. Alguns dos passageiros eram membros do time de futebol da Chapecoense. Era a primeira vez, a palavra time aqui é no sentido de vez, que o pequeno clube de Chapecó tinha alcançado a final de uma competição de clubes da América do Sul maior. Uma competição maior, uma competição de maior importância, tá? Uma competição grande. O avião bateu na Colômbia, matando 76 pessoas. O Real Madrid teve 1 minuto de silêncio pelas vítimas da batida, do acidente, da queda do avião. Crash, aí também vai ter um monte de traduções. Tá certo? Muito tranquilo esse texto, bem bacaninha, parte gramatical, todo ele focado num tal de simple past, tá? Esse realmente é o tempo verbal que reina nos textos de concursos públicos de língua inglesa, os tempos verbais que tratam do passado. Então, entre eles, simple past, past continuous, present perfect, que eu já te falei há 2 encontros atrás de novo dele, lá no encontro 63, o próprio past perfect, entre outros, tudo bem? E aí envolve também, né, present perfect continuous, past perfect continuous, e assim vai. Tempos verbais do passado reinam nos textos dos concursos públicos, tá? A gente tem que dominar eles. Bom, feito isso a leitura do texto, vamos para nossas perguntinhas. Read the sentence and choose the correct sentence to classify it. Ou seja, na verdade, aquilo que eu venho pregando, tá? A excelência está mostrando isso, como outras bancas vêm mostrando também. Gramática. E gramática, sim, saber dar nome aos bois. Sabe aquela coisa antiga? Pelo menos na minha época, veja, eu já estou com 42 anos. Na minha época, a gente tinha muito isso de estudo de língua portuguesa no colégio. Tinha que fazer análise sintática da frase, ou seja, saber desmembrá-la e todas as suas partes que compunham a frase, saber classificá-las gramaticalmente. Isso foi morrendo com o tempo. Você não tem mais análise sintática no vestibular. Tá voltando. O inglês também está resgatando isso. As bancas dos concursos aqui no Brasil querem saber qual é o nome da estrutura, velho. Então antes a gente tinha que saber usar, agora não basta mais. Tem que saber o nome. Tá aqui a prova disso. Então essa frase diz: Some of the passengers were members of the Chapecoense football team. Bom, eu só tenho um verbo aqui. Eu só tenho um verbo e esse verbo é o passado de are. Então ficou muito fácil, uma vez que eu conheço a estrutura. Isso aqui é verbo to be, certo? No presente é I am, you are, he, she, it, is. We are, you are, they are. Ou seja, no presente o verbo to be tem 3 formas. No passado fica I am, I was, you are, you were, he, she, it is, he, she, it was. Ou seja, repetiu. No passado, o verbo to be só tem 2 formas, mas é passado. Portanto, resposta, simple past. Para aproveitar o momento para te falar uma coisa importante, lembre-se sempre que, em sentido mais interpretativo, quando você tem uma frase no passado, no teu texto, e a pessoa vai fazer uma pergunta, você tem que lembrar que o passado indica que aquilo que foi dito, usando o simple past, acabou. Morreu, rompeu com o presente, não possui ligação com o presente. O simple past, escreve isso aí, não possui relação com o presente. Então, em nível interpretativo, o que isso quer dizer? Que tudo que você conta usando o simple past ficou no passado, morreu. Não pode ter continuidade, nem resultado, nem consequência no presente. Se tiver isso, lembra que eu te falei daquela história da cicatriz lá no meu encontro 63? Ah, me cortei e ficou uma marca. A marca, embora o corte tenha sido no passado, é um resultado de algo no presente. Resultado de algo no presente é present perfect, não é simple past. Ó, veja pelo nome. Simple past. Past, passado. Passado acabou. Lembra disso em nível interpretativo que os caras gostam de perguntar. Tá bom? Então, beleza. E aí a gente tem mais uma perguntinha aqui, ó. Ele diz o seguinte:
Mais um trechinho do texto. The South American Football Federation suspended all games and other activities following the incident. Amazingly, there were a few survivors, 2 of them being members of the club. Tá? Então olha só o que ele diz aqui, ó. Ele diz: a Federação de Futebol Sul-Americana suspendeu todos os jogos e outras atividades após o acidente. Following quer dizer na sequência, em seguida, tá? Ao incidente, perdão. Surpreendentemente, houveram alguns sobreviventes, tá? A few, tá? 2 deles tendo sido membros do clube. Tudo bem? Então houveram sobreviventes e a gente lembra, e aí vem aquela história que eu te falei de ter um conhecimento prévio, né? Do próprio acidente. A gente viu ali alguns jogadores que sobreviveram. Então ele quer saber justamente isso nessa pergunta. Ele diz assim, na frase, surpreendentemente houveram alguns sobreviventes, 2 deles membros do clube. As palavras highlighted, quer dizer, destacadas, se referem ao quê? Se referem à competição? Não, se referem a sobrevivente. O avião que sobreviveu? Não. Melhor resposta, os jogadores de futebol. Houveram alguns sobreviventes, tá bom? Ainda que não fique muito claro nesse texto quem são, a melhor resposta de todas aqui é essa mesmo. Que também é uma outra coisa que às vezes a gente tem que lidar. O texto pode ser autêntico, pode conter erros. O examinador é que elabora as perguntas. E às vezes é importante tu se colocar no lugar dele e tentar pensar o que esse cara estava querendo me cobrar com essa pergunta. Tudo bem? Porque às vezes vai ser muito claro. Algumas bancas têm examinadores que não deixam ter margem de dúvida. Outras, tu precisa tentar pensar o que passava na cabeça do examinador para daí acertar a resposta que ele quer que você marque. Tá bom, gente? Mas tudo isso se resume em uma coisa. Nos acompanhem, muita prática de leitura, para você que está pegada do concurso já, resolução das provas anteriores. Eu me coloco à disposição, dentro do possível, atendo gente do Brasil inteiro, para te responder perguntas, dúvidas, sempre com muito bom senso, tá, gente? Não adianta você me mandar um texto inteiro e falar, professor, traduz para mim. Não vou ter tempo para isso, tá bom? Então, se puder ser coisas mais pontuais, melhor, tá certo? Mas o objetivo desse canal é justamente esse, tá certo? Prazerzaço estar aqui com vocês de novo. I see you in the next one. Te vejo no encontro de número 66. Bye!